Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor. Eu tava aqui fazendo meu devocional, tô fazendo devocional no livro de João. E eu tô no capítulo 16, tô no versículo 23, onde fala das orações que fazemos em nome de Jesus. E me chamou a atenção o versículo 23 e o 24, que eu vou ler. Diz assim: E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Ou seja, para que a sua alegria se cumpra. E eu estava falando comigo assim, com o Senhor em meu coração, e eu falava assim: Senhor, mas como assim? Porque a palavra do Senhor, ela diz que ela é verdadeira, ela é fiel e Deus, ele não mente. E a palavra, ela não mente, que é o próprio Senhor falando conosco. Então, como que tudo que nós pedimos ao Senhor nós receberemos, se muitas vezes nós pedimos as coisas em nome do Senhor e o Senhor não faz? E eu fiquei assim, indagando com o Senhor em meu coração. E falei assim: Senhor, porque tantas vezes eu já pedi coisas que em nome de Jesus e o Senhor não fez. Aí eu comecei a... Eu acredito o Senhor falando no meu coração o seguinte: que nem todos nós estamos preparados para receber aquilo que pedimos. Então, não é que a palavra ela seja mentirosa. A verdade é que a palavra ela é fiel. Deus realmente ele faz. Mas o problema muitas vezes somos nós. E também há questões que Deus não permite, como um pai que ama, que zela pelos seus filhos, ele não permite que nos aconteça. Mas porque Deus é ruim, ou porque Deus não nos ama, ou porque Deus é mentiroso e ele não faz as coisas. Não, não é por isso. Mas porque ele sabe que nem tudo que nós pedimos verdadeiramente é bom para nós. Nem tudo que nós queremos e oramos, pedimos ao Senhor em nome de Jesus, ele vai fazer por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura, se nós aguentamos ou não aquilo que pedimos. Ele conhece não só o nosso presente, mas ele conhece o nosso futuro. E talvez aquilo que nós pedimos a Deus hoje possa ser o motivo da nossa queda futuramente. Então, assim, a palavra de Deus, ela é fiel. Então, o Senhor falava no meu coração isso, que muitas das vezes não é que em nenhuma ocasião é que Deus ele não queira fazer milagre na nossa vida, é que a palavra ela é mentirosa. Porque muitas vezes nós oramos e Deus não responde. Muitas vezes nós pedimos e Deus não faz. Mas ele continua sendo fiel, a palavra dele continua sendo fiel. Nós é que precisamos aprender, assim como um pai. Quem de nós que tem filhos e vai dar tudo que o filho pede, né? Então, assim, Deus, ele é o nosso Pai eterno, ele conhece, ele não é limitado que nem o nosso Pai terreno, que só conhece aquilo que nós aparentamos ou aquilo que nós mostramos, mas o nosso Pai celestial, ele nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece o nosso agora, o nosso amanhã, o nosso futuro, depois de amanhã, quem nós vamos ser depois de amanhã. Deus, ele conhece toda a nossa vida, toda a nossa história. E muitas vezes há um tempo de preparação para receber aquilo que nós pedimos, que nós oramos. Outras vezes o Senhor também ele nos não sei se é essa palavra certa para se usar, mas nos testa, não é, talvez não seja essa palavra certa, mas é a que me vem na mente agora, que o Senhor ele nos testa, ele nos prova. Pronto, essa é a palavra. O Senhor ele nos prova, porque lembra quando a mulher cananeia, ela veio pedir a Jesus um milagre para sua filha e de imediato Jesus não respondeu nada. Aparentemente Jesus ignorou aquela mulher, mas ela continuou buscando o seu milagre. Ela não desistiu diante das respostas que não foram favoráveis do Senhor, de Jesus.
Então ela continua perseverando. E no final, se a gente vai ler, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele olha para aquela mulher e diz: mulher, grande é a sua fé. Mas por que grande foi a sua fé? Porque ela pediu ao Senhor, ela orou, ela adorou. E Jesus, primeiro ele ignorou ela. Segundo, ele foi, como é que eu vou dizer? A palavra fugiu agora da mente. Jesus deu respostas para aquela mulher que não foram favoráveis e ela poderia ter desistido, mas ela perseverou mesmo diante das respostas que não foram boas. Ela não desistiu, ela poderia ter dito: não, Jesus é que pode fazer alguma coisa pela minha filha, que não vai fazer nada, então vou desistir. Mas não, ela não desistiu. Ela continuou se humilhando aos pés de Jesus, buscando ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela se humilhou diante de Deus e o Senhor concedeu a bênção, a vitória a qual ela pediu. Então, nesta manhã, se você está pedindo algo ao Senhor, talvez indagando como eu ao Senhor, perguntando por que você ora e o Senhor não responde, ou por que você pede e o Senhor não te dá, não recebe aquele que pediu, continue perseverando. Não desista de orar por aquilo que... Faça como a mulher cananeia, que não desistiu diante das respostas, diante daquela situação. Mas ela continuou perseverando até que Jesus tivesse compaixão dela e fizesse o milagre na vida da filha dela, que era o que ela buscava. Então, creia que não é por causa que o Senhor não respondeu que ele não vai fazer. Mas também creia e saiba entender, tenha discernimento e tenha maturidade para entender que nem tudo que você pede o Senhor vai dar, mas porque Ele te ama, Ele me ama. E muitas vezes Deus nos dá o não, porque o não, eu aprendi na minha vida que o não do Senhor é um livramento de Deus na minha vida, porque por mais que eu chorasse diante do Senhor pedindo algumas coisas que aos meus olhos era muito bom para mim, até espiritualmente, mas o Senhor não me concedeu. Mas eu não deixei de buscar, mas o Senhor não me concedeu na hora que eu pedi ao Senhor. Mas eu entendi que os nãos que Deus estava me dando, os espera, filha, tenha paciência, não é para o meu bem, perdão, não é para o meu mal, é para o meu bem. É para que eu aprenda a confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender, que eu aprenda a ter paciência de esperar no Senhor. Como diz aqueles salmos, né? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Então, saiba que nem tudo que nós pedimos, Deus nos dá. E nem tudo que pedimos de imediato, o Senhor responde de imediato. Há um tempo, às vezes, para que Deus nos prepare, nos capacite para receber, porque muitas vezes a nossa estrutura não aguentaria o peso daquilo que Deus poderia fazer e faz na nossa vida, né? Aquilo que nós pedimos. Então, primeiro, Ele nos dá uma estrutura para poder receber aquele algo. E outras vezes o Senhor vai dizer que não vai te dar. Por quê? Porque a palavra ela é mentirosa? Não. Porque Deus te ama tanto, ao ponto de te negar alguma coisa que você queira para não perder a sua vida, para não perder a sua alma. Então, mesmo que você não receba, continue confiando no Senhor. Continue louvando e engrandecendo o nome de Jesus, porque mesmo quando Ele te dá um não, mesmo quando Ele não faz o que você pede, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele te ama. Então, que o Senhor venha te abençoar nesse dia, que você seja renovado, renovada pela mão do Senhor. Que o Senhor venha tranquilizar o seu coração nesta manhã, diante daquilo que você tem pedido ao Senhor, que você venha descansar. Mas não desista de orar, não desista de colocar diante do Senhor a sua petição, a sua causa, porque o Senhor fala na palavra que toda a nossa vida ela deve ser colocada diante de Ti, diante do Senhor, perdão. Toda a nossa vida, as nossas necessidades, elas devem ser colocadas diante de Deus, através da oração e da súplica. Então, coloque diante do Senhor, mas saiba entender também se o Senhor te disser não.
porque o não do Senhor também é uma forma de amor, uma forma de cuidado para com a sua vida, para com a minha vida. E que o Senhor venha te abençoar poderosamente nesse dia. Amém?